E aí, pessoal? No vídeo de hoje eu quero comentar para vocês um pouco sobre uma expressão muito conhecida, que é cachorro que late não morde. Será que é verdade ou não? Roda a vinheta. Antes de tudo, é importante a gente entender que nem todo comportamento pode ser generalizado, assim como, digamos, a coprofagia, comer o próprio cocô. Não necessariamente é uma única causa, mas existem tendências maiores. E aqui eu estou para comentar um pouco mais sobre o que significa o latido para coisas externas e se esse cachorro vai ter uma tendência a atacar dentro do que significa emocionalmente o latido para estímulos e tudo mais. Antes da gente ir para o conteúdo em si, quero pedir para você se inscrever no canal. Aqui a gente está postando vídeos todas as quartas-feiras, então a gente sempre está atualizando vocês com novos conteúdos e deixando vocês a par de vários assuntos relacionados aos seus próprios cães, facilitando muito a relação que vocês têm com eles. Curtir o vídeo ajuda muito a gente e deixar um comentário com próximos títulos também é bem interessante. Então, para que a gente consiga criar uma linha de raciocínio, é importante a gente entender o que gera normalmente o latido de cães, tanto na rua quanto em portão. Existem dois drives principais nos cães, o drive de caça, que é um drive relacionado à perseguição, exploração e alimentação, e o drive de defesa, que está relacionado ali ao territorialismo, à proteção, à autodefesa, né, a conseguir se preservar e sobreviver na natureza. Então esses dois drives eles têm diferentes comportamentos atrelados de diferentes instintos que estão dentro deles. Então as tomadas de decisões são diferentes dependendo do drive predominante no momento do cão. Exemplo, se passa um rato correndo perto do teu cão entra em drive de caça. Então ele fica extremamente confiante, ele não vai vocalizar e ele vai fazer de tudo para perseguir e matar. Quando o drive de defesa está agindo, normalmente em momento de insegurança, e aí o teu cachorro tende a se proteger. Ele vai ter duas respostas, ou luta ou fuga. Esse é o clássico. Então por isso que aqueles cachorros medrosos que se escondem em algum lugar, quando você vai tirar ele acaba te atacando. Ele não tem mais a possibilidade da fuga. Por que eu estou explicando isso? Quando a gente tem um cão que, sei lá, eu tô passando com ele na rua, ele late para outros cães, dentro do apartamento dá um barulho externo e ele late, esse cão ele tem insegurança perante aquele estímulo. Ele quer afastar aquele estímulo. O latido ele é um aviso para que não se aproxime. Então por isso que é muito clássico você ver Pinscher, Spitz, cachorros pequenos latindo, mas dificilmente você vai ver cães grandes latindo com um tutor na guia na rua. Um pastor alemão, um Rottweiler, um Pitbull latindo para todo mundo. Muito difícil. Então o latido a gente parte que ele é um comportamento de insegurança. Logo, cachorro que late, morde ou não? A tendência é que não morde mesmo, tá? Então se o cachorro tá latindo demais, se o cachorro tá excessivo, o cachorro sempre late para estímulos externos, a tendência é que se você aproximar ele de um outro cão, dificilmente vai dar uma briga. Agora, existe o latido de insegurança e o latido de excitação. O latido de excitação, ele é mais constante, com rosnados juntos, e aí já seria uma coisa mais intensa, tá? O que eu tô falando aqui é o latido padrão, né? Sai do teu cachorro, ele fica latindo. Chega uma visita na tua casa, teu cachorro fica latindo. Esses cachorros que latem, normalmente estão em insegurança, então se você não acuar ele e não deixar ele sem possibilidade de fuga, ele não vai atacar, tá? Então o cachorro que late não morde é uma frase que sim, pode ser utilizada de uma maneira geral. Claro que a gente não pode usar para todo o caso em si, porque tem cachorros que criam padrões de comportamento ali ao longo da vida, mas, num geral, em si, o latido vai representar a insegurança, ele está querendo expelir aquela ameaça, logo, se eu consigo expelir a ameaça e a ameaça não vem em confronto comigo, a tendência é que não vai gerar agressão. É até interessante entender que, assim, digamos que eu tenho um cão que late por insegurança, e ele é um cachorro com uma caça elevada, tipo um York, digamos. E aí, nesse latido, quem está recebendo o latido acaba ficando inseguro. E essa insegurança faz acabar querendo correr, fugir. Digamos que aí a gente poderia ter uma alteração com o drive de caça nesse momento. Então, sei lá, estou andando com o meu pastor e ele começou a vocalizar para alguma coisa. E essa coisa mostra medo e sai correndo. Normalmente, treinamentos de proteção são bem linkados a essa ideia de trocar o drive do cão no momento do comportamento, tá? Mas, de uma maneira geral, cachorro que late não morde, porque a gente vai sempre analisar um contexto onde o cão está inseguro, está querendo expelir a ameaça e não necessariamente ele vai atacar, porque ele está em autodefesa. Agora, é muito mais perigoso um cão que, digamos, você está andando com o seu cão na rua e passa um outro cão abaixado, olhando, com a boca fechada, sem fazer barulho. Esse cão sim representa um perigo enorme, tá? Esse cão ele tem um potencial de atacar mesmo.
Então, quando a gente tem um cachorro inseguro, a gente tem que perceber que ele está querendo expelir e fugir da situação. Não necessariamente ele é agressivo. Muitas pessoas confundem o Spitz alemão, o Pinscher, o cachorro que late demais para outras coisas, como um cão agressivo. Tá? A agressão ela pode surgir caso ele não tenha outra resposta para a insegurança. Mas ao longo da vida, eles vão aprendendo a latir justamente por isso, porque quando ele late, as pessoas ficam um pouco inseguras e não se aproximam. Então ele vai entendendo que o latido é um mecanismo de defesa efetivo. É mais efetivo do que fugir dos humanos. Porque normalmente cães pequenos, na infância, as pessoas pegam eles. Então eles até tentam se esconder, as pessoas pegam. Eles tentam fugir, as pessoas pegam. As pessoas sempre querem interagir de uma maneira física com o cachorro. E ao longo da vida, ali pelos 8 a 10 meses, normalmente ele começa então a latir para as pessoas não se aproximarem. E aí a pessoa mostra insegurança e ele começa a criar esse mecanismo de defesa. Para ele entrar em agressão é bem difícil e é só se em algum momento ele ficar muito acuado realmente e não ter mais possibilidade de fuga. Aí ele tem a tendência de agredir. Depois da primeira vez que o cão agrediu e foi efetivo, aí sim você pode estar criando um grande problema na sua vida. O cão pode começar a ser agressivo efetivamente aí, com pessoas mesmo latindo, tá? Então o padrão clássico do latido para expelir coisas não gera agressão, mas se o cão acabar tendo experiências onde o latido também não funcionou e as pessoas se aproximam de qualquer jeito, aí ele pode começar a partir para agressão, mas é um comportamento que vai surgir após algumas experiências. Espero que eu tenha sido bem claro, tentei deixar de uma forma bem simples aqui para vocês como eu vejo o latido dos cães e ao mesmo tempo que isso tenha esclarecido, de certa forma, o comportamento do seu cão, aí, se ele late. Outras pessoas às vezes você imaginava que ele era um cão agressivo, de potencial, com potencial de machucar alguém, né? É preciso ficar entendido que ele é um cão que está inseguro com aquela situação e se ele for obrigado, aí sim ele pode acabar partindo para agressão. Então até a próxima, galera. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais!